A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 9 ao verso de número 40, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor, amados, nos traz uma mensagem muito importante, a qual ela vem a nos falar sobre a visão em Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos. Assim diz o texto sagrado. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu isto, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo os seus senhores que a sua esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltaste agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim,
Mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo que lhes dirigiam súplicas, e tirando-os fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? A palavra do Senhor, amados. Paulo tem uma visão, aleluias, o Senhor mostra a ele que deve passar por Macedônia, porque haviam pessoas lá que precisavam ouvir o Evangelho. As pessoas estavam ali necessitadas da palavra de Deus, padecendo da palavra de Deus. O Espírito Santo vos anuncia que é necessário que passem por ali, porque o Evangelho precisa ser pregado naquele momento. Uma mulher chamada Lídia, uma mulher que temia a Deus, confiava no Senhor. Ela estava ali ouvindo as palavras do apóstolo Paulo. E o texto nos diz que esta estava com o seu coração aberto porque Deus a tocou, e ela começa a se atentar à palavra de Paulo, porque Paulo trazia a mensagem do Deus verdadeiro, aleluias, e ela prestava atenção. Continuando a história, o texto ainda vai nos dizer que ela o convida para a sua casa. Ela e todos da sua casa são batizados. Quando Paulo está ali anunciando o Evangelho, há uma coisa diferente. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação estava ali, e ela era o lucro de seus senhores. Homens a possuíam para adquirir dinheiro através da vida dela. Mas aquela jovem estava com um espírito maligno. Nela habitava aquilo que não é de Deus. E o texto nos diz que esta estava todos os dias clamando a Paulo e Silas, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. O espírito estava mentindo? Não, mas ele tinha um propósito, de fazer com que Paulo e Silas se gloriassem. Deixa está dizendo que eles eram homens de Deus. Paulo sabia que ele era um homem de Deus, mas não era necessário que um espírito de adivinhação falasse isto, porque as pessoas, após ouvir a palavra do Evangelho, saberiam que eles eram homens de Deus. Então Paulo, vendo aquela perturbação, todos os dias tendo que passar por aquilo, ele repreende aquele espírito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Ele ordenou no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Continuando o texto, vai nos dizer que este sai desta jovem, e ela agora não tem mais o espírito de adivinhação. E estes senhores que a possuíam e ganhavam a sua vida através desta jovem, agora ficam enfurecidos por tais terem tirado o seu lucro. E eles, vendo que Paulo trazia algo diferente àquela cidade, eles percebem que não era dali. Era algo diferente, coisas que eles desconheciam. Sabe por quê? Porque o mesmo texto, no versículo de número 21, vem nos dizer: e nos expõe a costumes que nós não conhecemos, e não é lícito receber e nem praticar. Eles não conheciam a palavra de Deus, nem o poder, não queriam praticar, nem receber a palavra de Deus, porque eles eram romanos e não acreditavam na palavra do Senhor, a não ser em si mesmo e nas suas palavras. Continuando o texto, após eles verem que tudo isso aconteceu e agora, o que dava lucro a eles agora não dera mais, eles mandam prender Paulo e Silas devido à ousadia de tirar o seu lucro, o seu ganha-pão. Mas eles ganhavam isso em cima de uma jovem que estava perturbada, tinha um espírito ali em sua vida. Ela não conhecia Deus, e agora liberta deste espírito, aleluias, ela foi liberta no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas estes agora ficam irados com Paulo e Silas e lançam-os na prisão. Mas antes de lançá-los, eles são açoitados até as suas carnes vivas aparecerem, e são lançados na prisão. Mas mesmo eles ali, todos ensanguentados, com aqueles machucados, expostos, feridos, eles não pararam de adorar e glorificar a Deus. Verso de número 25 nos diz que perto da meia-noite, em vez deles murmurarem,
perguntarem a Deus: Senhor, libertamos uma jovem, viemos aqui, pregamos o Evangelho, e Tu nos traz essas dores, essas tempestades sobre as nossas vidas. Mas não, eles fazem algo diferente e nos ensina a não murmurar em meio a situações, seja ela qual for. Por quê? Paulo e Silas nos ensina que em meios assim devemos orar e cantar. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Além de você estar passando algo difícil em sua vida, mas tendo Deus e a presença do Senhor todos os dias, e fazendo dele o Senhor da sua vida, ainda que tudo seja difícil, você dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, orando a Deus, cantando hinos, você também transmite a paz e força para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão perto de desistir do caminho do Senhor. Porque muitos podem olhar para nós e dizer: mas este passa algo tão difícil, até mais que eu. E veja só eu, murmurando, questionando a Deus e desistindo de fazer a vontade de Deus. Mas olha este, com todas essas dificuldades, não para de cantar, não para de orar e de engrandecer o nome do Senhor. Estes presos permaneceram lá dentro. Porque, amados, naquela época, você sendo um carcereiro, se um preso fugisse, a sua vida estaria à espada. Você não viveria mais, porque deixastes um prisioneiro fugir, e agora sua vida seria ceifada. E era o caso deste, a qual quando todas as prisões se abrem, e o terremoto acontece, e tudo vem abaixo, o carcereiro fica desesperado, sabendo que agora não há mais prisões, não há mais muralha, não há mais masmorras para estes ficarem aqui. Com certeza fugiram, mas todos eles ficaram lá dentro, todos eles. E o Senhor, fazendo que com todos ficassem ali, preservou a vida deste. Porque ele, vendo isto, ele lança e se prostra a Paulo e Silas, dizendo: o que tenho que fazer para ser salvo? Ele sabia, ele tinha que ser salvo. Ele tinha que conhecer o verdadeiro Evangelho. Então assim diz Paulo e Silas a este: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. Creia no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Muitas das vezes falta um pouco de crença em nossas vidas. Falta acreditar mais na palavra de Deus. Concluindo a palavra do Senhor, tomando consigo naquela mesma hora da noite, eles se lavaram devido aos machucados e os ferimentos que estavam, e levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se toda a sua casa, porque o Evangelho chegou a esta casa, e todos que estavam ali foram salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. Concluindo a mensagem do Senhor, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram, e depois partiram dali. Depois de ter concluído a palavra de Deus, feito a vontade do Senhor, e ter passado este sofrimento, eles concluíram a palavra de Deus, fizeram a obra do Senhor que ali era preciso ser feita, e partiram dali, e continuaram a fazer a obra do Senhor. Amém? Que possamos ser assim, amados, ainda que seja o que for que aconteça, que possamos continuar a fazer a obra de Deus e não nos deixar perecer por pequenas coisas. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.